Olá a todos, sou Poliana e nesta videoaula vou falar acerca das concepções de linguagem. O assunto é extremamente importante e interessante para todos aqueles interessados no campo das letras e para aqueles que posteriormente possam vir a se tornar professores de língua portuguesa. Durante as últimas décadas, inúmeros linguistas em todas as partes do mundo se dedicaram ao estudo da língua, da linguagem, da fala, dos signos linguísticos. E após muitos estudos e pesquisas, nos deparamos na atualidade com 3 concepções de linguagem. Eu vou explicar cada uma delas e espero que vocês compreendam a proposta, em cada linha. E também entendam que cada concepção de linguagem tem uma relação também com a concepção de mundo e a concepção histórica, no momento em que essas categorias foram conceituadas. Bom, a primeira concepção de linguagem, a mais antiga delas, é a concepção de língua como expressão do pensamento. Muito discutida e trabalhada a partir da década de 60. Nessa maneira de encarar a língua, conceitua-se a língua como uma forma de expressão do pensamento, logo como algo individual, centrado no eu. Dessa forma, o indivíduo que fala de modo culto, que escreve dentro das regras da lógica, e que expressa dessa forma um raciocínio lógico, é considerado alguém também inteligente do ponto de vista cognitivo. Nessa maneira de conceber a língua, o raciocínio lógico e a norma padrão são considerados as formas ideais de expressão do pensamento. Logo, os indivíduos que não dominam a língua culta, que não dominam a escrita, e que se comunicam mais pela oralidade, pelas formas orais, são considerados inferiores do ponto de vista da cognição. A língua, então, é vista como um dom. E quanto melhor você fala, ou seja, quanto mais a regra da gramática normativa você respeita, mais inteligente você é. Essa concepção de língua é extremamente elitista. Uma vez que as pessoas que nascem em determinados contextos de privilégios, naturalmente já compreendem essas línguas e as internalizam. Ao passo que as pessoas que nascem em contextos marginalizados e que não têm tanto contato com a língua escrita, já são naturalmente consideradas inferiores do ponto de vista cognitivo. Nessa visão de mundo, o texto é visto como um produto do meu pensamento. E a leitura é uma forma de decodificar o pensamento alheio. Para o ensino, o impacto foi muito grande. O que ocorre a partir dessa concepção de pensamento? A língua é ensinada a partir da palavra. Então, sobressai o ensino das classes de palavras, substantivos, artigos, verbos, estudados separadamente, os estudos etimológicos anacrônicos e a língua, no seu contexto, é desprezada. Logo, não se estudam as variedades linguísticas que são consideradas um conhecimento menor. Esse tipo de concepção de língua influenciou o trabalho de ensino da língua portuguesa no Brasil, que sempre foi um ensino extremamente tradicional, e impactou provavelmente a formação de cada um de vocês, a maneira como encaram o idioma e determinados preconceitos que possivelmente devem ter construído em relação ao uso da língua. Essa concepção também no Brasil tem uma relação com o início da ditadura militar, porque a partir dessa concepção é muito mais fácil conservar os hábitos e as classes, uma vez que se compreende que a elite, por sua natureza, é superior do ponto de vista cognitivo, uma vez que domina melhor a linguagem. E as classes marginalizadas já nascem por natureza com menos capacidades intelectuais, A escola se torna uma escola tradicional
que não ajuda as pessoas de classes marginalizadas a superar as suas limitações linguísticas impostas muitas vezes por necessidades até, inclusive, físicas, né? No sentido da questão material mesmo. A segunda concepção de linguagem centra-se na função comunicativa. Ela ganha espaço a partir da década de 70 e ela tem alguns nomes de expressão muito importantes no campo da linguística, como Ferdinand de Saussure, Jacobson, o criador da teoria da comunicação, e Chomsky. Baseada nos estudos dos estruturalistas e funcionalistas franceses e americanos. Segundo essa concepção de linguagem, a língua ela tem como função a transmissão de informações. Logo, a centralidade sai do eu, indivíduo, e se centraliza no tu, interlocutor. Ou seja, acredita-se que a função da linguagem é transmitir informações. Logo, se trabalha na escola para que o sujeito se torne competente do ponto de vista comunicativo. E a teoria da comunicação de Jacobson e a sua estrutura emissor, canal, interlocutor, contexto, mensagem, são trabalhados de forma até repetitiva. O texto passa a ser um modelo, né? Ou seja, quando escrevo, eu devo conseguir encaixar a minha ideia dentro de um modelo que seja claro ao interlocutor. Daí também as tipologias textuais, narração, argumentação, dissertação, que passam a ser muito trabalhadas a partir disso. O trabalho sai da palavra, que passa a ser desconsiderada, e passa a frase, ao período, que passa dessa forma a ser analisado em sala de aula. Então, diminui um pouco o trabalho com a palavra, as classes, as etimologias, e começa a se trabalhar análise sintática, períodos e frases. As variedades linguísticas começam a ser exploradas, mas não ainda valorizadas. A língua culta ainda é considerada a língua que melhor expressa a maneira de pensar. A função comunicativa é um passo além da língua como expressão de pensamento, mas ela não garante todas as respostas, né, necessárias ao estudo da linguagem. Por exemplo, se eu analiso uma frase, nossa, aquela menina é bonita. Se eu analiso essa frase desconsiderando o contexto em que essa frase é dita, eu corro o risco de não interpretá-la corretamente. Porque eu posso dizer, nossa, mas aquela menina é bonita, hein? E ali, pelo olhar que eu emprego, pelos gestos que eu faço, a frase adquire outras conotações. Por isso, a linguagem como função comunicativa acabou sofrendo muitas críticas de inúmeros linguistas e surge uma outra concepção de linguagem, que é a concepção interacionista. A função interacionista acabou por ser mais divulgada e pesquisada no Ocidente a partir da década de 80. E nós temos no russo Mikhail Bakhtin, um dos grandes nomes dessa área. Segundo essa concepção, a linguagem ela ocorre no campo de ação e o homem se realiza por meio da linguagem, sendo que o lugar da fala, ou seja, o lugar em que a linguagem se encontra, também é o lugar onde a ação se encontra. Logo, a linguagem é uma forma de criar história e agir em sociedade. Ou seja, ela está muito além da expressão, do pensamento e da função comunicativa. A linguagem, ela é a própria ação humana se constituindo por meio de signos. Segundo essa visão, o sujeito se constitui na linguagem e jamais se encontra fora dela. Para o ensino, quais são as importâncias, né, os ganhos que essa concepção traz? Bom,
Segundo essa concepção, não é possível trabalhar a linguagem por meio de palavras e períodos. Só é possível compreender exatamente a linguagem por meio do texto. Logo, o trabalho com leitura foge dos limites da palavra e do período, como até então era natural, e avança para o estudo do texto. O texto ele passa a ser central no ensino da língua. E o texto ele é visto como uma unidade de ensino. Segundo essa concepção também, quando eu interpreto algo, um signo linguístico presente em um texto, eu tenho também de compreender o contexto de produção desse texto. Dessa forma, eu tenho como compreender aquele texto de maneira muito mais ampla, porque eu não vou só interpretar as palavras que estão nele, mas o contexto em que ele foi produzido e o contexto dos falantes que o produziram, compreendendo as suas intenções, finalidades, compreendendo sua aceitabilidade, a situação em que ele foi escrito, a informação a que ele se propõe e também a intertextualidade, ou seja, eu vou entender esse texto de modo polissêmico, o que vai me propiciar muito mais conhecimento linguístico do que como era feito nas outras concepções. Segundo essa concepção também, qualquer linguagem humana, independente da sua característica, seja ela coloquial ou culta, ela tem uma relação com a própria natureza das coisas, logo ela deve ser valorizada. Dessa forma, as variedades linguísticas são trazidas para o estudo, não como uma forma linguística menor, marginalizada, mas sim como um modo de expressão própria de alguns contextos e de algumas culturas. Trabalha-se a variedade linguística não como um erro linguístico, mas como uma adequação linguística a determinados falantes e contextos. A linguagem, então, ela não é vista mais como centrada no eu, como na primeira concepção, nem como centrada no tu, como na segunda concepção, mas sim centrada no coletivo, como uma criação humana que representa contextos e culturas da natureza humana, e a ela está apregoada. Atualmente, os documentos que norteiam o ensino de língua portuguesa, principalmente a BNCC, os PCNs já traziam isso, mas a BNCC ela faz isso melhor. Também os estudos linguísticos, os professores universitários e os escritores de livros didáticos se debruçam sobre esta concepção de língua, considerando que ela é muito mais libertadora que as concepções anteriores, uma vez que ela traz para o centro da discussão linguística todo tipo de enunciação verbal, valorizando a linguagem em sua natureza. Esse tipo de concepção linguística também, ele abre espaço para inúmeros gêneros do discurso. E ele modifica a forma como entendemos o ensino de língua portuguesa. As nossas aulas, serão centradas nessa concepção, e os autores que serão utilizados de recorte para as aulas de FTM-LP também serão autores que trabalham a partir dessa visão de mundo. No Brasil, nós podemos destacar Magda Soares, Luiz Carlos Marcuschi, Angela Kleiman e principalmente, como uma grande voz ali que inspira a todos esses pesquisadores, o Mikhail Bakhtin. Pessoal, vou encerrar esse vídeo, inclusive, com uma frase dele, que modificou a maneira como encaramos o ensino da língua e, dessa forma, propiciou que nós consigamos trazer todos,
alunos de todas as classes para o centro do trabalho com linguagem. Então, segundo Bakhtin, uma só voz nada termina e nada resolve. Duas vozes são o mínimo de vida, o mínimo de existência, né? Ou seja, o homem só se constrói no diálogo com o outro. Obrigada pela atenção.